É isso aí, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são 6 horas e 35 minutos. Você estava ouvindo a tua glória. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Hoje, dia 2 de setembro de 2025. Começamos mais um mês ontem, dia 1º de setembro. Lógico que esse mês seja alegre, abençoado e próspero na sua vida, querido. Você que nos acompanha desde as 6 horas da manhã aqui. E você que tem nos acompanhado durante esses anos, desde 2019 que estamos no ar. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus glorioso, Criador dos céus e da terra. Amém? Muito bom dia. É mais um dia começando. Isso quer dizer que a misericórdia do Senhor renovou-se nessa manhã na minha vida e na sua vida. E a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Amém? E é esse Deus glorioso que agora nós estaremos falando. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, Senhor. Obrigado por mais um dia de vida, ó Pai. A Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. E seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. Deus, eu coloco em Tuas mãos a minha vida, da minha família, dos meus parentes, meus amigos. Ó Pai, todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Coloco todos em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, Pai. E que também seja neste dia repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito, ó Deus, de desânimo, todo espírito de raiva, de inveja, de rancor, de mágoa, de vício, de prostituição, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo, ó Pai, tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Essa é a oração que o Teu servo faz nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, querido. E hoje eu quero trazer no nosso devocional o texto que está ali no Evangelho de João, no capítulo 17, do versículo 1 ao 5, que diz assim, abre aspas, quando Jesus terminou de dizer essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes a fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que tive junto de ti, antes que o mundo existisse. Esse texto aqui é quando Jesus ora por si mesmo. Então hoje nós vamos refletir sobre um dos momentos mais profundos da vida de Jesus, um momento que revela não apenas sua humanidade, mas também a sua divindade. Então aqui no capítulo 17 do Evangelho de João, encontramos a oração sacerdotal de Jesus, onde ele ora por si mesmo, pelos seus discípulos e por todos nós que através da fé creremos nele. Então, que nessa manhã nós possamos identificar e saber o valor da oração nas nossas vidas. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é o contexto daquela situação. Ou seja, o capítulo 17 do Evangelho de João é um clímax da narrativa do Evangelho em si. Jesus ele está prestes a enfrentar a crucificação. E este é um momento de íntima comunhão com o Pai. No momento da oração nós percebemos a intimidade de Jesus com Deus. Então a oração ela revela a urgência da sua missão e também o desejo de glorificar a Deus através da sua missão, através da obra que ele iria realizar pela humanidade, por cada ser humano. Então, logo no versículo 1, nós temos aqui a glória do Filho, né? Jesus ele inicia a sua oração reconhecendo que é chegada a hora, sabe? E esse tempo, quando ele refere-se assim, este tempo, refere-se ao cumprimento do plano de Deus para a salvação
da humanidade. Então aqui nós temos a petição de Jesus para ser glorificado. E essa petição de Jesus para ser glorificado está ligada à sua morte e ressurreição, que são eventos que revelariam plenamente a sua natureza divina e também revelariam o teor da sua missão, ou seja, aquele sacrifício que ele faria pela humanidade e voltaria ao seu lugar eterno, seu lugar de eternidade, voltaria para o lugar para onde ele veio, né? E mostraria ao mundo a glória do Pai que está no Filho. Ok? Então, no versículo 2 e 3, na oração ainda, né, ele fala da autoridade e vida eterna. Então aqui Jesus ele afirma que recebeu autoridade sobre toda a humanidade. Essa autoridade é para conceder vida eterna a todos que creem. A vida eterna é definida como um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. E isso implica que a salvação é mais do que um estado, é um conhecimento relacional com Deus, né? Então, essa oração ela é reveladora para aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Então, ela é reveladora nesse sentido. E no versículo 4, nós temos aqui a obra completada. Jesus ele declara que glorificou ao Pai ao completar a obra que lhe foi confiada. Então isso nos ensina que a obediência a Deus e o cumprimento da missão são essenciais para glorificá-lo. O cumprimento, né? Não deixar pela metade. Então muitas das vezes faz-se votos com Deus, não cumpre os votos. A Bíblia diz é melhor que não faça do que fazer e não cumprir. Então aqui Jesus declara que glorificou ao Pai, no versículo 4, ao completar a obra que lhe foi confiada. Então isso aqui nos ensina que a obediência a Deus e o cumprimento da missão são essenciais para glorificar a Deus, para glorificá-lo. Então o que Jesus fez não foi apenas uma série de milagres, mas o cumprimento de um propósito divino. Muitas das vezes, algumas pessoas indagam, o que é que eu estou fazendo aqui? Não sabe o seu papel, ele está vivo. Todos os dias, ao acordarmos, é bom glorificar a Deus. É bom dar glórias a Ele. Afinal de contas, é a misericórdia de Deus que é a causa de nós não sermos consumidos. E ela renova-se a cada manhã ao acordarmos. Então, e no versículo 5, que fala da glória anterior, né? Então, na última parte aqui no versículo 5, Jesus fala de uma glória que existia antes da fundação do mundo. Eu vou reler aqui mais uma vez, que diz assim: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo, mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Esse versículo 5 também traz uma grande revelação para nós. Que Jesus já existia com o Pai antes da fundação do mundo. Aqui é uma revelação da Trindade também. Jesus já existia, já estava com o Pai antes da fundação do mundo. Então, nessa última parte aqui, versículo 5, Jesus fala de uma glória que existia antes da fundação do mundo. E isso aponta para a sua eternidade e divindade. Então a oração de Jesus se torna um modelo para nós. Qual é o modelo? Reconhecer a soberania de Deus e a nossa dependência dele. Não é depender de homens, não é depender de igreja, é depender de Deus. Então o que é que nós extraímos aqui de aplicação prática para o nosso dia a dia, para a nossa vida cotidiana? Primeiro ponto, o reconhecimento da soberania de Deus. Ou seja, assim como Jesus, nós devemos reconhecer que nossas vidas são parte de um plano maior. Em tempos de dificuldade, é essencial lembrar que Deus está no controle e tem um propósito, mesmo quando não conseguimos ver.
Às vezes nós não enxergamos, mas não é porque não enxergamos que Deus não está ali, que Deus não está fazendo a parte dele. Nós é que temos que fazer a nossa parte. O segundo ponto é buscar por vida eterna. A vida eterna começa agora e não apenas após a morte. Nós devemos buscar um relacionamento íntimo com Deus, investindo tempo em oração, leitura da palavra e comunhão com os irmãos. Aí vem aquela pergunta que não quer calar, né? Estou vivendo a vida eterna já hoje? Nós começamos ela aqui e ela dá continuidade após a morte física. Jesus nos garante: aquele que está em mim, ainda que morra fisicamente, viverá eternamente. Ok? E o segundo ponto, aqui o terceiro ponto, né? É glorificar a Deus em nossas obras, naquilo que nós fazemos. Ou seja, assim como Jesus completou a obra que lhe foi confiada, somos chamados a cumprir nossas missões individuais. Então devemos fazer aquela pergunta retórica: o que Deus me chamou a fazer? Para que Deus me chamou? Eu aceitei Jesus como Salvador e Senhor, eu recebi Jesus na minha vida para fazer o quê? Então procure maneiras de glorificar a Deus em sua família, começando pela família, no seu trabalho, na comunidade, na faculdade, na escola, sabe? Glorificar a Deus em nossas obras, naquilo que nós fazemos, até porque sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé sem obras ela é morta. E o quarto ponto que eu quero trazer aqui, né, é um modelo de oração. A oração de Jesus nos ensina sobre a importância de orar não apenas por nossas necessidades, mas também por aqueles que nos crerão, que nos cercam, por aqueles que estão à nossa volta. Então nós devemos interceder sim uns pelos outros, buscando com isso a glorificação de Deus em nossas vidas e na vida de um dos outros, na vida do próximo. Quem é o meu próximo? Minha esposa, meus filhos, meus parentes, meus amigos. Esse é o meu próximo. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então o modelo de oração de Jesus é para nós não desanimarmos. É para permanecermos firmes. Orarmos na abundância por agradecimento. Orarmos no momentos de luta por súplicas, pela misericórdia, mas em tudo dai graças, em tudo orai. E no último ponto de aplicação prática desse texto que nós lemos, é a confiança na autoridade de Jesus, na autoridade de Cristo. Jesus ele tem autoridade sobre todas as coisas. E devemos confiar nele em todos os aspectos da vida. Então isso significa entregar nossos medos, incertezas e planos a ele, sabendo que Jesus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, queridos, eu quero concluir nessa manhã dizendo para você que quando nós contemplamos a oração que Jesus fez por si mesmo, nós somos desafiados a refletir sobre nossa própria vida de oração e também sobre o nosso relacionamento com Deus. Então que nós possamos aprender com o próprio Jesus, né? Que buscou glorificar ao Pai em todas as áreas. Então que nós possamos buscar glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida. E que a certeza da vida eterna e da autoridade de Cristo nos motive a viver de maneira digna, de acordo com o chamado que recebemos. A Bíblia diz assim: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito do seu chamado. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que dê um mês alegre, abençoado e próspero, em nome do Senhor Jesus. E você que está